Agora, abra comigo a palavra de Deus, por favor, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Por favor. Assim que você encontrar, se coloque de pé no seu lugar. Olhe para a pessoa do lado. Veja se essa pessoa encontrou. Ajude. Enquanto você está procurando aí, eu estou querendo marcar minha Bíblia aqui. Agora sim. Apocalipse capítulo 1. Eu não vou trazer o início da história inteira aqui de Apocalipse, do capítulo 1, senão a mensagem vai ficar muito extensa. Inclusive, eu tive que anotar muita coisa. Mas aqui em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, de todo o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vira para essa pessoa e fala assim: está próximo? Você crê que esta é a palavra de Deus? Coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração, curva a tua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em primeiro lugar eu quero te dar toda a honra e dar a ti toda a glória. Porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, ninguém estaria aqui agora, nesta noite. Esta igreja não estaria aberta, vidas não estariam sendo ministradas, obreiros não estariam sendo capacitados, levitas não estariam te adorando aqui neste lugar. Mas se hoje estamos aqui, meu Pai, nesta casa de oração, é por causa da sua misericórdia. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, conduz esta reunião. Toma agora, meu Deus, a direção deste culto, aonde nós vamos adorar e glorificar o teu nome, e aprender e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Por isso, manifeste a tua presença aqui neste lugar, pois está escrito na tua palavra, que onde estiver 2 ou mais reunidos em o teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, meu Deus, seja o Senhor o centro de toda esta reunião, o centro deste culto, e envie esta palavra ao coração de cada pessoa aqui, em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento, por favor. A primeira carta é a carta de Éfeso. E é uma carta muito interessante. E nos chama muito a atenção. Fala muito conosco. E olha, quando você começa a ouvir essa carta, você fica admirado com ela. Tem pessoas que nunca entraram na igreja só em ouvir a carta, despertam. E tem pessoas que têm anos de igreja, quando ela começa a ouvir esta carta, o entendimento dessa pessoa muda. A visão dessa pessoa é transformada pelo Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo que é uma carta de repreensão, também é uma carta de elogios. Quem compreendeu?
Então, aqui em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 1. Amém? Diz assim. Olha o que Jesus vai falar para o apóstolo João escrever. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7, o quê? Castiçais de ouro. Amém? Glória a Deus. Aqui a parte primeira, quero que você preste muita atenção, por favor, para que todos possam entender. Tá? Essa parte primeira, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, se refere ao pastor. Ou seja, Jesus está mandando João, que estava preso na ilha de Patmos, escrever uma carta e enviar essa carta para o pastor que estava em Éfeso. Então, quando a palavra fala ao anjo, está se referindo ao pastor. Então, vai, escreve essa carta para o pastor que está onde? Em Éfeso. Uma coisa interessante é que depois que ele manda enviar essa carta para o pastor de Éfeso, imagine ele pegando aquela carta. E quando o pastor ele pega a carta, ele lê. Isso diz, aqui continuando, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7, o quê? Castiçais de ouro. Imagine o pastor lendo isso. Vocês agora podem não estar entendendo, mas já vão entender. Fui buscar uma explicação a respeito disso, até mesmo querer entender um pouco mais a profundo, e fiz muita anotação para que a igreja pudesse entender. Presta atenção no que eu vou ler para você. Como que era a igreja de Éfeso? Presta atenção. Éfeso era uma cidade portuária. Muitas pessoas fluíam por causa de ser um porto. Porém, era uma cidade muito idólatra. Ali iam pessoas de todas as culturas. Ali também, nessa cidade, tinha o templo da deusa Diana, que foi considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. O povo era muito pagão e pegados a todos os tipos de feitiçaria, misticismo e ocultismo. Amém? Eu lembro, eu não sei se vocês sabiam, mas eu acredito que todos aqui sabem disso, que o Cristo Redentor, ele é considerado como a 7ª maravilha. Tem pessoas de fora do Brasil só para conhecer o Cristo. Sai pessoas daqui de São Paulo para conhecer o Cristo. Ele é mais famoso do que Jesus Cristo aqui dentro, querido. No Rio de Janeiro, em São Paulo e fora do... É mais famoso do que o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pessoas vêm de fora, de longe, só para ir ver. Mas para poder chamar a pessoa para ir no culto, ela bota um monte de empecilho. Chamar ela para buscar o Senhor, para prestar um culto para Deus, ela coloca um monte de impedimento. Vira para essa pessoa bonita aqui do teu lado e pergunta para ela, você não é assim não, é? Você coloca impedimento para vir na casa do Pai? Você coloca impedimento só para poder ir lá, louvar. E quando o culto demora um pouco, você fala, nossa, esse pastor não vai acabar o culto, não? Fala para essa pessoa, cuidado com o que você fala. Por isso que essa carta é muito especial. Porque essa carta representa os dias de hoje também. A igreja está reunida para que possa aprender, compreender e exercer aquilo que Deus mandou que venhamos exercer. Só que uma questão, querido,
é você entender por que Jesus vai colocar exatamente desta forma que ele está na destra da sua mão, demonstrando 7 estrelas. Ou seja, para compreender o porquê Jesus está usando essa figura de 7 estrelas, você tem que compreender a história, o que aconteceu lá atrás. Jesus ele vai usar essa imagem, ele vai usar essa demonstração que ele está com 7 estrelas na sua mão, devido a algo que havia acontecido lá atrás. De um homem, já vou falar, que dizia ter o domínio das estrelas. Amém? Pois bem, eu vou continuar lendo aqui para você. Quando Paulo vai pregar nessa cidade, ele encontra Apolo, que pregava o evangelho segundo João Batista. Então Paulo começa a pregar o evangelho segundo Cristo. Fala para essa pessoa, o nosso evangelho, você está com fome, com sono, cansado, tem café aí, irmãos? Vira para essa pessoa e fala assim, o evangelho segundo Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Você pode reparar que os apóstolos de Cristo, tá? Eu já vou entrar em detalhes depois, falar mais um pouco, mas todos eles pregavam segundo a forma que Cristo fazia. A maneira da doutrina de Cristo era aquilo que eles queriam o quê? Passar, pregar. E a igreja melhor dizendo, o evangelho segundo Cristo. Lá, o apóstolo Paulo vai deixar 2 pessoas para instruir o Apolo. Porque como ele pregava segundo João Batista, ele queria instruir agora segundo o quê? Cristo. Ele vai deixar 2 pessoas, Priscila e Aquila, e instruíram Apolo. Sabe o que aconteceu quando ele foi instruído? Diz a Escritura Sagrada que a igreja foi edificada. Presta atenção. Quando ele foi instruído, diz a palavra que a igreja ela foi o quê? Edificada. Para que esta igreja seja edificada, ela necessita de ser instruída. Uma vez eu estava conversando com o Fernando, e ele estava falando justamente sobre isso. Que o nosso projeto e o nosso foco é primeiro instruir vocês. Para que cada pessoa que chegar até vocês ou entrar na igreja, venha conversar com pessoas instruídas dentro da... Agora, pergunta para essa pessoa assim, por que você precisa ser instruído? É uma coisa que muitas pessoas não perguntam a si mesmas. Por que eu necessito de conhecer a palavra e ser instruído na palavra? A palavra nos ensina isso. Porque facilmente, se você não for instruído, o inimigo te vence, você é enganado. E vai viver uma vida de derrotado. Por quê? Se você não conhece a verdade, como é que você pode ser liberto? Se você não conhece a verdade, como você pode libertar a tua casa, tua família? Pelo poder da palavra, conhecimento da verdade. Aí a palavra ela é bem clara. Mas continuando aqui na história, a história que eu estou lendo, por isso que eu estou lendo fora, que não está aqui. Amém? E a igreja é edificada. Paulo, Sila, Aquila e Apolo. Em seguida, a sua terceira viagem a Éfeso, Paulo prega 3 anos e deixa Timóteo como pastor de Éfeso. Então, quando a palavra fala, aqui Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo 1, escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja de Éfeso? Timóteo. É o pastor. Quem sabia disso aí, levanta a mão. Meu Deus do céu. Ninguém. Ninguém sabia que o anjo da igreja era Timóteo? Aí eu te falo, é por isso que a igreja tem que ser instruída. Amém, amados? Timóteo foi o pastor da igreja de Éfeso. Como pastor de Éfeso, era uma igreja de fundamentos, aonde?
Sabe o que eu acho interessante? Quantos anos que Paulo passou em Éfeso? Você não está prestando atenção, querido. Quantos anos Paulo passou na igreja de Éfeso? Eu acabei de falar 2 vezes, 3 vezes. Quantos anos? 3 anos. Então, espera aí. Paulo, 3 anos, passou na igreja de Éfeso, instruindo a igreja, instruiu Apolo, instruiu o povo. Então, era uma igreja literalmente baseada na palavra e no evangelho de quem? Então, era uma igreja firmada nas escrituras e no conhecimento. 3 anos é muito tempo para a pessoa conhecer muito bem. Agora, eu acho interessante ter pessoas que estão na igreja há 20 anos e não conhecem nada. Quem compreendeu, diga amém. Por quê? Justamente por causa disso. Não é instruído. Não é ensinado corretamente como a palavra nos ensina para ensinar. Eu vou continuar aqui no estudo. Porém, o que Jesus vai dizer para essa igreja? Versículo 1. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que Jesus vai dizer para a igreja? Exatamente isso. Qual é o entendimento que essa igreja vai ter? Porque Jesus vai falar na linguagem para o entendimento deles. Ok? E por que Jesus vai usar para o entendimento deles? Por causa de um homem, imperador, que vai mandar colocar na moeda, impresso, a sua cara. Ele queria ser adorado e exaltado como uma divindade. Quem está compreendendo, diga amém. O imperador Domiciano, do Império Romano, instituiu um culto a si. E se apresentava como uma divindade e queria ser adorado. O mais brabo de toda essa história aqui, mais triste e mais chocante, é o que ele vai fazer depois. Como se não bastasse ele querer adoração para ele, presta atenção nisso, igreja. Porque para você entender essa história, você tem que entender o passado dela. Como se não bastasse ele querer colocar o rosto dele na moeda, sabe o que ele faz? Ele pega a foto do filho dele, uma imagem do filho dele que já havia morrido há tempo, e manda imprimir e colocar também na moeda. E ele vai dizer que também o filho dele é uma divindade, só que tem um detalhe. Essa imagem do filho dele, que ele manda imprensar sobre a moeda, o filho dele vai estar sobre o mundo com 7 estrelas nas mãos. Quem está compreendendo, diga amém. Então, para você entender melhor, por isso que eu desci o notebook, deixa eu só abrir, eu vou te mostrar como é que era a moeda. Aqui está. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ainda nós não temos aqui um retroprojetor. Mas em breve, diga amém. Vocês podem perceber, Domiciano está aqui, ó. Tá vendo? Ele botou impresso o rosto dele sobre a moeda. E aqui está o filho dele. Sobre o mundo, com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 estrelas. Engraçado que quando Jesus ele manda escrever a carta, ele fala, mostra nessa carta, avisa que eu tenho. Ele fez questão de enfatizar que quem tinha a estrela na mão era ele. Quem está compreendendo? Todos conseguiram visualizar? Conseguiram visualizar daí? Aqui também? Posso tirar? Amém. Então aqui você começou a entender o porquê o Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de dizer que ele que tinha
as 7 estrelas aonde? Porque o povo estava olhando para Domiciano como uma divindade e olhava para o seu filho, que já havia morrido, como uma outra, o quê? Uma divindade um pouco maior, né? Sentada sobre o mundo, que tinha o domínio nas mãos da estrela. Pergunta para essa pessoa assim: quem é o dominador da sua vida? Quem que domina a sua casa? Quem que domina as suas coisas? Sabe o que Jesus ele queria dizer aqui para todo esse povo? Que a única divindade é Ele. O único que tem o domínio no céu, na terra e no mar é Ele. Então, quando ele manda escrever essa carta para Éfeso, ou seja, para Timóteo, ao pastor da igreja de Éfeso, ele está dizendo: olha, como eu sei que o povo tem vivido nesse costume, tem visto essas coisas, avisa esse povo, e você também esteja ciente que o único que tem o domínio nessa terra sou eu e mais ninguém. Por isso que ele fez questão de usar a figura. Para dizer, a que ele está falando que ele tem o poder de botar as estrelas nas mãos, sentar sobre o mundo, que o Filho é uma divindade, a única divindade, o único que merece toda a honra, toda a glória sou eu e mais ninguém. Sabe o que eu acho interessante aqui? Vamos lá no capítulo 4, por favor. Vamos ver o que os discípulos vão dizer. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Vocês estão ficando craque, hein? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ao versículo de número 35. Versículo 35. Marcos 4, versículo de número 35. E preste bastante atenção na mensagem de hoje, que é uma mensagem para carregar para a sua vida toda. É uma mensagem que você vai usar até na eternidade. Marcos capítulo 4, versículo de número 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem, Jesus dizendo para os discípulos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Fé. Os discípulos ficaram estatalados assim. Mas qual foi o motivo que eles ficaram estatalados? Porque Jesus chamou a atenção deles? Não. Olha em seguida o que eles vão falar. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar, o quê? Eles ficaram estatalados com o tamanho do poder e da autoridade de Cristo. É uma coisa que a igreja hoje não tem percebido. E não tem despertado. A igreja não tem acordado para isso. Para o tamanho da autoridade de Cristo. A palavra também nos ensina que o Senhor tem uma autoridade tão grande que tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno. A alma aí, tem noção que é isso? O Senhor tem uma autoridade muito grande sobre a minha e sobre a tua vida. Você pode estar falando assim: eu faço o que eu quiser. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu faço o que eu quiser na minha vida. Sim, mas vai haver um tempo que a autoridade do Senhor vai entrar em juízo. É Ele que vai decidir o que vai acontecer com a tua vida. E quando você está aqui na terra, você pode falar: eu faço o que eu quiser. Pode fazer o que você quiser, viver da maneira que você quiser. Mas vai haver uma hora que Ele vai entrar com autoridade sobre a tua vida e vai decidir qual vai ser o fim da tua história.
ou se você vai ter realmente um fim para sempre, que será a segunda morte, lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno ou vida eterna. Quem compreendeu? Então está bem claro que o Senhor Jesus ele quis deixar bem claro para a igreja de Éfeso que ninguém tinha a autoridade que ele tem. E que ninguém deve ser exaltado, engrandecido, enaltecido como ele. Merece toda a honra, toda a glória, como a palavra fala. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvores para sempre. Amém. E você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei até um pouco entristecido comigo mesmo. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Nós vamos ler agora aqui, volta para o Apocalipse capítulo de número 2, por favor. Assim que você encontrar, diga amém. Apocalipse capítulo 2. Todos encontraram? O versículo 1 ainda. Porque aqui ainda tem mais uma coisa para me te explicar. Olha só o que diz. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio de 7 o quê? Castiçais de ouro. Eu expliquei para você a respeito das 7 estrelas. O porquê ele fez a demonstração na carta. A figura na carta das 7 estrelas nas mãos. Por que ele está falando sobre isso? Por causa do Domiciano queria exaltar o filho, dizendo que o filho estava sentado sobre o mundo e que ele tinha o quê? 7 estrelas nas mãos. Jesus está dizendo que é ele que tem as estrelas. Amém? Só que agora vai falar a palavra dos 7 que castiçais. Ok? O que é os 7 castiçais? O que são essas coisas? Aqui no Apocalipse mesmo, capítulo 1, no versículo 20, a palavra vai falar o que é. Versículo 20. Jesus conta que mistério é esse. Olha só. O mistério das 7 estrelas que veste na mão na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas. Os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que Jesus está dizendo é, as estrelas são os pastores. E os 7 castiçais? Agora eu quero que você só pense um pouco. Jesus está falando que ele tem todos os pastores nas mãos. E que nenhum dele escapa da mão dele. Todos eles, seja quem for, honesto, fiel ou infiel. Então vamos parar a pensar. Se ele tem todos os pastores nas mãos dele, quem dirá o povo? Se a palavra fala que a terra é o estrado dos seus pés, olha a imensidão da glória, do poder do Senhor Jesus. Então fala para essa pessoa bonita do seu lado, querido, não se esqueça. Você está nas palmas de Cristo. Vamos torcer para ele continuar com a mão aberta, que se fechar, puf. Quem compreendeu? Vamos falar assim, né? Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque se ele resolver fazer assim, ó, quem já fez alguma massa e amassou com a mão assim? Já fizeram aí? E faz aquela força, tem que mexer, e mexe. Eu não quero nem pensar se Jesus resolver fazer da gente como se fosse uma massa. Porque tem pessoas que esquecem de uma coisa. Tem pessoas que só falam, Deus é amor, sim. Mas é justiça e fogo consumidor. Quem compreendeu? Nós não podemos esquecer disso não. Ok? Não. Deus ele é amor.
É amor. Amor. Ele é justiça e fogo consumidor. Ele é justo. Então você entendeu. 7 castiçais são as 7 igrejas. E é por isso que nós vamos dar início, para que você possa entender o que o Senhor está falando para cada igreja. Para cada igreja o Senhor vai falar algo. Amém? Vamos para o versículo de número 2. Agora o Senhor Jesus, ele vai elogiar. Olha só. Ele vai elogiar a igreja de Éfeso. Veja só. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes o quê? Mentirosos. Eu vou ler de novo, mais uma vez. E depois eu vou jogar essa carta para você. Você vai entender. Versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes o quê? Mentirosos. Ok? Sabe o que o Senhor Jesus está aqui falando na carta que foi enviada para Éfeso a Timóteo? Pelo apóstolo Paulo, que estava preso na ilha de Patmos. Ele está elogiando a igreja. Imagina Jesus te elogiando. Conheço as tuas obras. Eu te conheço. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova. Olha só. Os que dizem ser apóstolos, e não são. E o achastes o quê? Mentirosos. Ou seja, ele está elogiando a igreja de Éfeso por não acreditar naqueles o quê? Apóstolos. Então ele está confirmando que não são apóstolos. Compreendeu? Entendeu? Aí ele fala, eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês colocam a mão na arada. Eu sei. Eu tenho visto isso. A perseverança de cada um de vocês. De não desistirem. De perseverarem até o fim. Eu tenho visto essas coisas. Também tenho visto a paciência de vocês. Vira para essa pessoa e fala assim, Deus está te vendo. Fala para ela, Deus está te vendo. O que você anda fazendo, hein, querido? Porque, quando aqui a palavra fala da paciência, presta atenção. Naquele tempo, houve uma perseguição muito grande. Mas muito grande. Muitos cristãos morreram. Muitos. Só você ter noção, foram mais de 10.000. Eu fico pensando. Se fosse uma perseguição no dia de hoje, onde que ficaria nessa igreja? Eu sei de uma coisa. E quando a palavra ela fala aqui a respeito da paciência, é porque muitos ali eram pacientes e muitos estavam morrendo, mas não negavam a Cristo. A paciência que eles estavam tendo era essa. Muitos estavam morrendo, mas não negavam o quê? A Cristo. Estavam sendo perseguidos, mas estavam sendo o quê?
pacientes. Aí vem os apóstolos, vai elogiá-los, dizendo, olha, vocês têm colocado eles à prova. Tudo que eles pregam, vocês vão lá e procuram saber se é verdade. Vocês ficam de olho. Vira para esse teu irmão e fala assim, ó. Eles ficavam assim, ó. Bora, olha aí, ó, pro João e fala, ó. Ele tá com sono. Dá um glória, igreja. Agora eu sei que você está vivo. Porque, ó, ficava assim, ó. Por que eles ficavam assim? O ensinamento de 3 anos do apóstolo Paulo serviu para uma coisa, né, igreja? Fizeram com que eles abrissem os olhos. Então, todo mundo que ia pregar, olho aberto, examinava. Aí falava assim, venha, faz o sacrifício que você vai ser abençoado. Isso é evangelho de Cristo? Apóstolo falso. Compreendeu agora? Ou não entendeu? Venha que eu vou derramar o azeite de Israel sobre a tua cabeça. E olha, a cura vai acontecer isso. Sabe o que eles diziam? Apóstolo falso e mentir. E o que Jesus está falando? Está elogiando eles. Quem está entendendo agora? Por quê? Era isso que Jesus fazia? Eu não entendi. Era isso que Jesus fazia? Era assim que Jesus pregava? Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 29. Olha o que vai dizer aqui. Paulo já está dizendo, ó, claramente, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas, meu Deus do céu, a cada um de vós. Pregava chorando. Como que ele pregava? Como que ele pregava, igreja? E por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. E o povo dava crédito? Obrigado, Diomedes. O povo dava crédito? É daquela palavra, quem deu crédito à nossa pregação? Como é que pode? O homem pregava chorando. Desperta, igreja, acorda! Quando eu partir, vai vir lobos, hein? Então examina eles. Então isso entrou no coração do povo. Isso entrou, fixou. Então quando os lobos vieram, o povo falava, lembra da pregação de Paulo? Não foi isso que Paulo nos ensinou. Não foi isso que Paulo falou. Tem coisa errada aí. Espera aí. Esse homem prega para o seu bel prazer. Esse homem prega para a sua própria vontade. A intenção dele nunca foi Cristo. Esse aí é um falso apóstolo. Esse aí é mentiroso. Paulo deixou bem claro para vigiar. Bem claro. Efésios 4, por favor. Abra comigo, por favor. Efésios, capítulo 4. Assim que você encontrar, diga glória a Deus.
Olha o que vai dizer aqui Paulo. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Com o quê? Astúcia. Enganam fraudulosamente. Olha para mim, igreja, por favor. Eu quero que todos vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você aceita um ministério na tua vida, você aceita toda a responsabilidade que Deus te deu. Quando você aceita um chamado para a tua vida, você está aceitando tudo aquilo que Deus mandou você fazer. E quando você aceitou, diz a palavra que nunca mais você pode largar. Porque depois que você colocou a mão na cara, o dia que você largar, Deus não terá prazer na sua vida. Então, se algum dia você já teve com o Senhor a experiência, colocou a mão no arado, e hoje você não trabalha mais, não coloca a mão no arado, Deus não tem, é bíblico, prazer em você. Vira para essa pessoa e fala, Deus, Ele está de olho nas suas obras também. Você pode falar, pastor, duras são essas palavras. Não é dura. É um despertamento que eu, você, a igreja, o Brasil e fora do Brasil, o povo precisa. Sabe por quê? É muito fácil dizer, estou insatisfeito, para mim já deu. Quero ver quando Deus falar, eu estou insatisfeito, para mim também já deu. Aí você faz o que da tua vida? Eu faço o que da minha vida? Porque todos aqui pecamos. Será que até quando vai ter que nos aturar pecando? Amém? Mas aqui, calma, não é repreensão. Aqui ele está falando de quê? Elogio. Está elogiando. O que ele está elogiando? Que o povo ali, quem estava ali na igreja de Éfeso, observava. E eles sabiam, presta atenção, eles sabiam quem era falso apóstolo e quem não era. Eles sabiam quem estava mentindo e quem não estava. E hoje? O povo sabe? Que silêncio. E aí, pastora? Hã? Fala, igreja. Misericórdia quero. É verdade. O povo hoje não sabe se distinguir, discernir quem é o verdadeiro apóstolo e quem não é. O povo não sabe. Por quê? Não está o fundamento bíblico. Entendeu? Aí você me pergunta assim, pastor, nos dias de hoje tem apóstolo? Para mim não. E o fulano? Não é. E o ciclano? Não é. E o terceiro? Não é. Pelo que eu conheço biblicamente, o último apóstolo foi Paulo e João. Entendeu? Dentro da Bíblia, o último. Então, e os outros para o Senhor? Quer que fale a verdade? É tudo falso. Camelô. Já viu falar de camelô? CD pirata. Na pirataria é o quê? Crime, hein? Vigia. Catou com tua irmã e fala, vigia. Pirataria é crime, crente. Que isso, pastor? Ué? Se Jesus está falando claramente, eu estou aprovando vocês por não cair na ladainha do quê? Esses falsos que dizem ser apóstolos. Quem compreendeu? Para de cair na ladainha. O próprio Jesus Cristo está o quê? Aprovando a atitude deles. Muito bem. Vamos lá, voltar de novo. Aqui, por favor, para Apocalipse, capítulo de número 2. Quando você encontrar, diga amém. Apocalipse, capítulo de número 2.
Eu quero que você leia comigo o versículo de número 6, por favor. Pastor, e o versículo de número 3 e 4, eu já vou lá. Amém? Só que eu quero ler aqui o versículo de número 6 com vocês. Diz assim. Obrigado, meu filho. Veja se está escrito aqui. Tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também o quê? Aborreço, odeio ou me iro. Quem compreendeu? Todo mundo leu? Sim ou não? Então lê de novo para você entender isso aqui. Versículo 6. Mais um elogio do Senhor Jesus. Tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também o quê? Ele está falando, olha, vocês estão de parabéns. Vocês não aceitam as obras desses falsos apóstolos, vocês não aceitam as obras dos nicolaítas, e vocês trabalham. Eu vejo a obra de vocês, e são pacientes. Estão sendo perseguidos, acusados, outros estão morrendo, mas não estão negando a quem? Hoje em dia, não precisa nem colocar mais uma arma na cabeça da pessoa, ela já fala assim, estou desanimado, vou sair da igreja. Nem botando a arma na cabeça deles, eles negavam Jesus, rapaz. Nem botando uma arma na cabeça deles, eles negavam a Cristo. O que precisa para convencer você a negar Jesus? Nada, pastor. É só as coisas começarem a ir mal. Na minha vida eu saio correndo. É só eu chegar na igreja e ver que o pastor não falou comigo, eu já nem volto mais. É só eu ver que a pastora passou e não me deu a paz, eu não entro mais. Se eu saber então que o irmãozinho Robson não me cumprimentou, já era. Não, o Ju tá aí melhor esquisito. Não, pulou do meu lado lá e ficou como segurança do meu lado, olhando pra minha cara. Não volto mais não. Ah não, o pastor pediu oferta. Pronto, não queria falar mais. O pastor falou, igreja, vamos ofertar? Eu ofertar? Você é maluco? Você é safado, pastor, desculpa a expressão da palavra. Você é bandido. Você não sabe o peso que tem isso. Eu vou te mostrar. Dá um sorriso para essa pessoa assim. Só não mostra os dentes. Você não vai achar que você vai morder ela. Mas é verdade. Meu amigo, tem crente que dá desculpa para tudo. Para vir na igreja, para ofertar, para sentar e assistir a palavra. Mas o verdadeiro motivo mesmo que muitos não vêm, ou se desviam, são duas coisas. Se o pastor não der atenção e oferta. Você compreendeu? Se o pastor falar, gente, eu preciso botar ventilador na igreja. Aí eu falo, será que eu preciso? É só olhar, não tem. Quem compreendeu? Entenderam? Aí eu falo assim, vamos fazer aqui, vamos reunir. Você, um irmão dá tanto, irmão. Eu não. Vou dar o quê? Fala sério. Gente, tem um irmãozinho que está passando por dificuldade. Quem pode se unir para ajudar? Eu tenho meus problemas em casa. Eu não vou nem mais lá. Naquela época, nem com uma arma na cabeça, eles largavam a Cristo. Hoje, com muito menos, a pessoa nem largar a Cristo larga porque nem chegou até ele ainda. Quem compreendeu? Porque diz a palavra que tem muitos que estão dentro da igreja, mas nunca conheceu o Senhor. Está dentro da igreja, mas nunca conheceu o Senhor. Está dentro da igreja desviado, está afastado. Por quê? Não tem intimidade com Deus. Não tem conhecimento bíblico, não procura saber quem é o Espírito Santo, não procura saber quem é o Jeová, não procura saber quem é o Deus soberano, quem é Cristo, não procura conhecer
se aprofundar, não quer saber dos estudos, dos dons. Não quer. Por que não quer? Não é do interesse. Compreendeu? Quem trabalha aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem trabalha aí. Eu trabalhei, se não me engano, de 6h30, foi até as 7 da manhã hoje. 6h30 de ontem até as 7 da manhã hoje. Só parei uma vez para ir no banheiro. E estou pregando. Eu dormi o quê? Foi umas 3 horas, 4 horas só, né? Que crente faz corpo mole? Quem leu a Bíblia hoje? Não levanta a mão para não passar vergonha, por favor. E te ajudar também, né? Quem orou hoje uns 10 minutos? Nem levanta a mão. Quem falou, Senhor, perdoa meus pecados? Agora vamos falar a verdade. Se falar, Senhor, perdoa meus pecados, todo mundo. Aí Deus fala, sim, perdoa. E você já mudou? Porque para perdoar, você tem que estar realmente arrependido. Se você não está arrependido, como é que eu vou te perdoar? O perdão só vem com o arrependimento. Então, catuca essa irmã e fala para ele, você pediu perdão mesmo? Catuca, crente, vai, sacode esse esqueleto dessa irmã e fala, pediu perdão mesmo? É, eu pedi. Mas será que seu perdão realmente é sincero, verdadeiro? Porque só vem perdão quando você realmente se arrepende. Eu já vou entrar, porque Jesus está elogiando, só que ele vai repreender. Essa carta é de elogio, mas é uma carta de repreensão para Éfeso. Eu estou mostrando para você os elogios de Cristo. Porque de todas as 7 cartas, só 2 tiveram elogio. As outras... Agora, posso fazer uma pergunta? Se Jesus fosse fazer uma carta para você hoje, o que ele diria? Fernanda, Marcos Garcia, Wesley, Marcelo, Bia. Bota a mão no rosto não, varão. Só o pó. Vocês estão entendendo como é que está a igreja? Entendeu, Kleber? É muito... Amado, deixa eu falar para você, é muito fácil eu chegar e pregar para uma multidão. É fácil lotar essa igreja de uma maneira que você não faz ideia. Quem sabia disso? Você quer ver? Se eu quiser botar a gente pelo ladrão lá para fora, domingo, é só falar, ó, pode vir, o milagre é certo, azeite de tal lugar, apóstolo tal, vai fazer, faz aquela divulgação, o povo já vem com o pé só. Já sai de casa, né? É assim ou não é? Sabe o que é? O povo gosta de miticismo. A prática dos nicolaítas é justamente isso. Se vocês não sabem, diz estudiosos, quem ouviu falar de Nicolau? Alguém sabe dizer o que ele era? Não chuta, pastor. Alguém sabe dizer quem é Nicolau? Ó, o cara era conhecido demais. Tinha conhecimento bíblico. Tipo o Marcos lá, o professor de teologia. É sério? Você não sabe quem ele era, não? Posso falar para vocês? Vamos ler melhor, né? Melhor você ler Atos capítulo 6. Só não se assustem, tá? Atos capítulo 6. Eu peguei um cliente hoje. O camarada estava bêbado. Escuta o que eu vou falar para você. Achou Atos 6?
Eu peguei o cliente hoje, o cara estava bêbado, muito bêbado. E estava com um amigo dele também. Aí estava tocando louvor. Ele foi e perguntou, você é da igreja, né? Eu falei, sou. Ele eu estou afastado. Mas eu conheço a Bíblia. Eu falei, que bom. Não conheço mesmo. Ele começou a falar da Bíblia, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, tu conhece mais da Bíblia do que eu. Falei mesmo para ele. Que isso, pastor? Falei. Você conhece mais da Bíblia do que eu. Agora, o que faz uma pessoa que diz conhecer a Bíblia? Se afastar. Atos 6, versículo 5. E este parece contendo a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé. Olha só. E do Espírito Santo. E Filipe. E Procuro. E Nicanor. E Timaão. Olha só. E mais quem aí? Eni. A palavra está falando que ele era cheio de quê? Como que pode uma coisa dessa? Eu quero entender isso. Como é que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo se desviar? Porque diz estudiosos que os Nicolai saiu dele. E ele se desviou e levou uma massa com ele. E começou a apresentar uma doutrina. Dizendo que poderia praticar coisas do mundo dentro da igreja. Que não era necessário ridicularizar tudo. Levar tudo a ferro e fogo. Que não era necessário ser tão rígido com as escrituras. Que poderia sim praticar algumas coisas pagãs na igreja. Eu não aceito. Festa jejuína, sai fora. Não, pastor, mas assim não. Vai dançando para o inferno. Luz não se mistura com os trevas. Jesus vai falar claramente, vai deixar bem claro. Eu elogio vocês que não se misturam com as coisas do mundo. Ele deixa bem claro. Entendeu? Aí, porque agora é moda, né, amados? É ou não é? Uma vez eu fui, não vou falar de denominação, aí coloca lá, não, mas é para atrair jovens. Aí usa aquele método, né, que é distorcer. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir. Mas eu vou usar as coisas do mundo. Aí eu boto lá dentro da igreja o batidão. Aí vem o jovem. É assim ou não é? Qual é? A batida faz o quê, irmão? Na batida você vai dançar como? Aí você está lá. É assim que vai dançar? Duvido. Quando começar tudo que as meninas botam a mão na cintura e vai até o chão, querido. Só vai falar assim, é na boca da garrafa. Abre o olho, rapaz. Já a palavra já diz, fugir da aparência. Da aparência. Meu irmão, já não parece que a escritura corre. Aí você vai ficar lá dentro da igreja. Aí se não vigiar, daqui a pouco tá todo mundo assim. Tá igual aquele boneco, aquele cachorro que você balança a cabeça, aí fica assim. Ó. Vigia. Jesus não pactua com o pecado. E você também não pode. Você é eleito. Ah, pastor, mas é que eu me enfraqueci. Ah, eu falei isso hoje também. Estava trabalhando, eu falei isso. Eu falei, tem pessoas, sabe o que eles fazem? Está fraca na fé. Está desanimada. Ela estava conversando com o rapaz, sabe o que ia fazer? Ah, não, mas a carne está tão, eu estou tão fraca, a carne está tão fraca. Aí eu perguntei para a pessoa, e o pecado é alimento para a carne?
É essa a solução? Para fortalecer? Não, né? Ah, eu estou desanimado. E pecar é a solução? Hein, igreja? Viver no pecado é a solução? Compactuar com as coisas do mundo é a solução para se sentir melhor? Jesus, ele até chegou na casa de pecadores, se uniu com os pecadores, mas de maneira nenhuma viveu da maneira que eles viviam, ou fez o que eles faziam, ou andou como eles andavam. Compreendeu? Não é a igreja que tem que ser influenciada pelo mundo. É a igreja que tem que influenciar o mundo. Só que está ao contrário. Por quê? Cheio de apóstolos falsos. Cheio de Nicolais aí, meu amigo. Pode tudo. É verdade ou não é? Na igreja pode tudo. A palavra me ensina uma coisa. Para não escandalizar ali, como se é pregado para distorcer as escrituras e como também é pregado, às vezes, para o seu bel prazer, então o que muitos fazem? Não, mas isso aqui. Quer ver uma coisa? Se eu for para botar uma tatuagem no braço e sair lá fora, vai acontecer o quê? Hã? Nada? Para muitos, normal. E para outros? Pastor com tatuagem? Não, não pode. Quem compreendeu? Se eu for lá botar um piercing, não no umbigo, no nariz, ou na orelha. É porque tem uma história dessa que a gente não conta para a igreja. Isso aqui é só tem uma história dessa aí. Agora, vou botar um piercing. Vou aparecer lá na casa de Jutaí. Jutaí vai falar, tá amarrado, Satanás! É ou não é? Por quê? Vai escandar ali? E ai daqueles por quem vier o escândalo. Então é certo ou errado? Nós já temos uma visão. Uma pergunta que eu faço. Jesus, será que ele tivesse aqui, ele colocaria tatuagem? Uma pergunta que uma vez me fizeram. Minha mãe me ensinou isso quando eu era pequeno, quando eu botei meu primeiro brinco. Se Jesus tivesse aqui, ele ia usar brinco? Eu para pensar, não sei, nos dias de hoje. Ela, você tem certeza? Pelo caráter de Jesus, personalidade dele, você acha que ele ia usar brinco? Eu não. Aí ela vai e fala, mas a palavra nos ensina para ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo? A palavra fala que Paulo botou tatuagem? A palavra fala que Paulo botou brinco? Ficou se prostituindo, mentindo, esperando, compactuando com as coisas do mundo? Então por que a igreja de hoje quer fazer isso? Vira para o teu irmão e fala, abre o teu olho. Porque eles foram elogiados por não fazer parte disso. Amém? Apocalipse. Capítulo 2. Ah, antes que fale, pastor, então quem tem tatuagem não pode vir para a igreja? Claro que pode. Já trouxe muita gente com tatuagem, com brinco, com piercing. E aí? Aconselhei. Quem tem tatuagem não tem como arrancar, só se pegar a faca. A palavra não fala, vinde como estáis, mas não permaneça do mesmo jeito. Então, se a pessoa entrou com tatuagem, pode. Não vai ser discriminado. Só não fazer mais. E compreendeu? Amém? E o brinco? Arranca? Não é mulher para ficar andando de brinco? Aí bota aquelas argolas desse tamanho. Quer botar um vestido, um salto alto também não? Pelo amor de Deus. Uma vez eu falei assim, você sabia que o boi, para ser marcado, para mostrar que tem dono, colocada argola nele? Quem sabia disso? Agora, quem sabia que os escravos, para mostrar que ele era o escravo, também era colocado argola na orelha?
Quem sabia? Levanta a mão, por favor. Ah, você estudou, né? Que bom. E você então aprova ainda homem colocar abrigo? Eu conheço como escravidão. Compreendeu? Apocalipse capítulo 2. Então vamos aqui agora para outro elogio. Versículo 3. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te... Como é que a igreja de hoje está? Porque a igreja de Éfeso, Jesus está dizendo, eu sei que vocês trabalham pelo meu nome, mas não se cansam. Passam uma noite, 2 noites sem dormir, mas não se cansa. Continua ali. Catuca o teu irmão e fala, está cansado? Sacode ele, está cansado? Quem vai trabalhar amanhã? Levanta a mão, quem vai trabalhar amanhã? Vou fazer vigília agora até as 6 da manhã. Aí você fala, pastor, se fosse perseguição, tu não ia dormir. Corre, corre! Não é assim? Perseguição é desse jeito. Você mal bota a cabeça, escuta o barulho, mata. Perna para quem te quer. Não dorme. Eu estou achando que Deus tem que dar uma sacudida. Que isso, pastor? Para ver se a igreja acorda. Mas vou te falar a verdade também. Posso estar errado, tá? Posso estar errado, já peço perdão para a igreja. Mas eu acho que se a perseguição aumentasse um pouquinho, fazer bem para a igreja. Sabia? Eu acho que se começasse uma perseguição, matar uns 3 ali fora ali, eu acho que ia fazer bem para a igreja. Pode começar por mim. Eu sirvo como exemplo. Vai ficar viúva, pastor? Pode levar ela junto, pronto. Vamos? De mão dada aí. Vai lá. Você acha que ela vai? Duvido. Eu tenho coragem. Tem não. Ele não me conhece. Pode começar por mim. Daqui a pouco aparece aqui na... Daqui a pouco aparece aqui na igreja. Tu não falou que podia te matar em nome de Jesus? Abre os peitos. Pum! Cadê o tiro? Se não for meia hora, não tem tiro certo. Você pode aplaudir Jesus? Ó, quando for a hora, não tem como escapar, meu amigo. Morre decapitado, afogado, queimado, sei lá mais o que. Morre. Oi? Bebendo água, cai da cadeira como ele caiu, quebrou o pescoço. Morreu. Entendeu? Chamou a senha, já era. Quem compreendeu? Você tem que estar pronto para isso. Ok? Aí, ele está falando, claramente, Jesus falando no versículo 3, e sofreste, olha só, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te está sofrendo, tem paciência, e não o quê? Se cansa. Nós pegamos um monte de gente hoje cansada, mano. Cansado. Cansado. É isso que me preocupa. Sabe por quê? Ele já elogiou. Sim ou não? Agora vamos para outra parte. A parte que ele vai repreender a igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira o quê? O que está falando? Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o amor. Olhem para mim, igreja. Presta atenção. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Olha que a carta do Senhor Jesus Cristo está dizendo para Efésios. Vocês perseveram, vocês não me negam até de... Olha isso, hein? Perseveram, não me negam nem diante da morte. Reconhece os falsos profetas ou falsos apóstolos. Não seguem o Nicolau. Não participa, não pactua com o pecado dele.
mas tenho. Aí imagine você estar ouvindo uma coisa dessa aqui, ó. Ó, eu reconheço a tua obra, você não se cansa. Se botarem uma arma na tua cabeça, falaram que vão te matar ou algo do tipo, você não nega. Como é que fica o peito da pessoa? Hein, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou imbatível. Aí a pessoa enche logo o peito, né? É igual o jovem rico. Senhor, o que faço para entrar no reino dos céus? Observaste o mandamento? Sim. Obedece pai, mãe? Sim. Isso, sim. Isso, sim. Aí ele já assim, hein? Aí logo depois que ele fala, mas tem porém contra ti. Vira para essa pessoa. Deus sempre tem uma coisa contra ti. Infelizmente, mas é verdade. Olha para quem está atrás de você e fala para ela, Deus sempre tem uma coisa contra ti. E agora, meu irmão? Todo elogio do mundo. Vou te falar, foi a igreja mais elogiada. Foi a igreja mais o quê? Mais o quê? Trabalha, não nega, tem paciência, não se cansa, reconhece quem prega mentira, foge da aparência do mal. Eu acho muito interessante isso. Sabe por quê? Aí ele vira, fala tudo isso, depois ele vem e fala, mas tenho contra vocês. Rapaz, não dá um peso na tua cabeça isso não? Como é que você dorme? Não estou agindo psicológico em ninguém não. É só para você entender como que você consegue dormir e não para pensar, o que será que Deus tem contra mim? Ah, dormi brigado com a mulher. Já tem uma coisa contra você. Ah, roubei no trabalho. Já tem outra coisa contra você. Ah, menti. Já tem uma coisa contra você. Quem está compreendendo? Ah, xinguei. Já tem uma coisa contra você. Entendeu? Pastor, e se olhar a mulher na rua? Aí tu tá no inferno mesmo, meu irmão. Passou lá, Satanás, vestido de ovelha. Aí você... É assim? Solinho? Ó. É ou não é? E aí? E aí? Pensou em quê? Onde foi seu pensamento? Eu? Não sou eu que te julgo não, querido. Nem sou eu que te salvo. É ele que está falando, eu tenho uma coisa contra. Não é o pastor que está falando para a igreja que tem. É Jesus. Agora você entendeu o que eu estou dizendo? É aquele que é o advogado que vai te defender diante do Pai. Quando o diabo querer te acusar, ele vai falar, não tem nenhuma acusação contra ele não. Não tem nada contra ele não, porque eu sou advogado dele. Eu justifico ele. Mas o teu advogado está dizendo, eu tenho. Não é o diabo, é ele. Eu tenho algo contra você. Como eu vou te defender? Acordou agora? Aí a igreja faz o quê? Xiii, né? Aí eu escuto a voz do anjo assim, ai, dos moradores da terra. Por isso eu estou falando, será que você está pronto? Tem gente que não está aqui na igreja, pode não estar nem aí para nada. Tudo bem, amigo, faz o que você quiser na tua vida. Você acha que eu vou ficar sem dormir por causa disso? Não. A minha parte com Deus eu estou fazendo. A minha parte com o Espírito Santo eu estou fazendo. Que é pregar, orar, interceder e te avisar. Agora seguir é contigo. Porque eu não vou pegar uma perninha, a outra e fazer, vem neném, vem nenenzinho. Não, já tomou um tapinha onde tinha que tomar quando era criança, começou a engatear, levantou, caiu, ficou de pé de novo. Agora já é um homem, anda com as próprias pernas. E outra, vive como se cada dia fosse o último.
Porque o dia que chegar o dia da ceia, se você não viveu de maneira certa e justa, bal. Entendeu? Aí você fala, pastor, mas e os elogios? Estavam lá. Mas Jesus está dizendo, tenho porém contra ti. O quê? Você negou o amor. Meu amigo, eu aprendi uma coisa na palavra. É entender de que espírito eu sou. Porque está escrito assim, Jesus vai virar para o discípulo e falar, não sabe de que espírito sois? Porque a vontade às vezes dá, Senhor, lança fogo, todo mundo. Queima esse miserável. Dá vontade. Você fala uma, fala duas, fala três, fala, Senhor, ainda falam mal de mim. É assim ou não é? É na minha ponta. Tem dias que nem tu morando por ele. Ainda faz corpo mole. Nem sabe das dores que eu passo, Senhor. Ainda quer falar mal de mim. Tira a noite de sono dele. Deixa ele com os olhos abertos. Faça ele ver o céu. Azul, vermelho, preto e branco. Tá? Só que aí o Senhor fala, não sabe que espírito sois? Seja paciente. Vai chegar o dia e o trigo será separado do joio. E você é trigo ou joio? Não sei, deixa crescer mais um pouquinho. Quando vergar assim é trigo, ficar em pé é joio. Entendeu a realidade da vida, igreja? Vocês podem até falar, o pastor, a pastora às vezes são duros demais. Não. É porque se o apóstolo Paulo pregava chorando, eu não chego nem perto dele. Quem compreendeu? E o povo que ouviu um homem pregando chorando, Jesus ainda tinha uma coisa contra eles, e que dirá a nós hoje? Isso não é para te desanimar não, é para você despertar e falar, eu tenho que acordar nas minhas atitudes. Pelo amor de Deus. Vigia. Ó, você quer ver uma coisa? Aqui mesmo em Apocalipse, quando o Senhor fala, tenho porém contra ti, que deixaste o quê? O primeiro amor. Sabe o que ele está falando? As primeiras obras da igreja. De como que eles eram. Quem está compreendendo? Aquilo que eles faziam. Quer ver? Qual é a sua motivação de vir para a igreja? Hein? Qual é a motivação sua para vir para a igreja? Eu quero que você abra comigo em Tiago, por favor. Hoje é vigília, tá? Quem que gosta de vigília, diga amém. Mas é vigília de palavra, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem vigília que é só louvor a noite toda. É bom? É bom. Mas a vigília da palavra é mais gostosa, alimenta mais. É ou não é? Porque tem vigília que é só a noite toda. Você como é que não cansa? Não dá quebra na perna? É melhor que furadeira isso aí, rapaz. Gira, chão. Ainda tem uns hipócritas que ainda falam para mim assim, que não dá para controlar. A palavra fala que o Espírito é sujeito a quem? Ao profeta. Como é que você não controla o Espírito? O que se chama isso? Pura emoção. Demonstração. Entendeu agora? Se eu estou aqui no mistério e eu quero parar, parei. O Espírito é sujeito ao... Não dá para controlar não. Pelo amor de Deus, hein? Acharam aí? Tiago, capítulo 2. Sim ou não? Todos acharam? Vamos ler. Versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
E algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Quem está compreendendo, diga amém. Não adianta você falar, eu tenho fé, eu trabalho, mas você não busca em ajudar na necessidade daquela pessoa. A palavra está falando de que proveito tem. Continuando. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios, o quê? O creem. E vira para essa pessoa e fala para ela assim, você crê em Deus? O diabo não só crê, como estremece na presença de Deus. E você? Brinca com o dia a dia da tua vida. Para você ver, se os demônios creem em Deus e estremecem, quem compreendeu? É só para vocês pensarem um pouco. Vou continuar. Versículo de número 20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês ver que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi-lhe chamado amigo de Deus. Olha só o versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Agora, qual foi o verdadeiro motivo do sacrifício de Abraão, que era o seu filho, para Deus? Qual foi o motivo? Qual foi a recompensa? Qual foi a recompensa que ele ofereceu o sacrifício? Por que ele fez aquela obra? Qual foi a recompensa? Alguém sabe me dizer? A palavra não fala que ele fez por recompensa. A palavra fala que Deus pediu para ele fazer aquilo por demonstração de amor. E vem fariseu subir no altar para falar que você vai oferecer um sacrifício de Isaac e vai ser abençoado. Acabaram de falar aqui na palavra aqui. Mostra. O apóstolo ensina para tomar cuidado com aqueles que distorcem a palavra. Então quando a palavra fala voltar ao amor, é fazer as coisas por... Quando você ora porque você ama orar? Ou você fala, não, tem que orar hoje. Porque se você ora por orar, você está igualzinho. Éfeso. Se você vem para a igreja, não, porque eu tenho que ir hoje. Se não for, o pastor vai me ligar e falar, estou preocupado. Você não veio, o que está acontecendo? Aí é por isso que você vem? Tem pessoas que vêm para a igreja por obrigação. Meu amigo, se você não vem porque você ama, você está igual a Éfeso. Deus vai ter uma coisa contra você. Além das outras coisas que já tem, né? Ou se não tiver, que bom. Só essa. Mas cada um se conhece. Diz a palavra examinar a si mesmo. Quem compreendeu? Você não acha que eu não estava me examinando lá em cima quando estava preparando essa mensagem? E disse, misericórdia, Senhor. Me ajuda a mudar. Tem misericórdia da minha vida. Por que você acha que eu sempre falo, misericórdia quero? Porque eu conheço as minhas falhas, amado. Não sou hipócrita. Já pequei muito nessa vida, já errei muito. Mas me arrependi de verdade. E cada dia que passa, eu quero fazer mais e mais para Deus por amor. Nunca por receber alguma coisa em troca. Por quê? Porque quem faz as coisas por querer receber alguma coisa em troca não faz por amor, por interesse. Então, tudo que a pessoa hoje em dia faz para receber alguma coisa em troca não é amor, é interesse. E Jesus está justamente reprovando a falta de... Aí vem os magistrados, os grandes doutorados, teólogos. E se você fizer, a bênção vai vir. Não ri não, gente. Milagre vai acontecer.
Eu tô vendo. Para com isso. Faz as coisas para Deus por amor. Porque Ele te amou. Então faz. Catuca seu irmão e fala, você ama o que você faz para Deus? Efésios 5. Estou acabando. Daqui a 3 horas a gente acaba. Ô, glória. Efésios 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Ó, vai fazer as coisas? Faça por amor. Vai vir para a igreja? Orar? Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só. Andai, olha só. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por quê? Por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então olha para mim. Ele fez por amor. A palavra está dizendo claramente. Jesus Cristo veio por amor. E Paulo está falando, seja meus imitadores como fui de Cristo. Fazendo as coisas por amor. Então você tem que ter amor em fazer as coisas. A motivação da tua vinda à casa de Deus tem que ser por amor. E não, mas no dia de culto eu tenho que ir. Aí sabe como é que a pessoa vem para a igreja? Vem se arrastando. A pessoa não tem satisfação em ir para a igreja. Quem está compreendendo? E sabe por que eu estou falando isso para você? Para você entender como é que nós estamos. Só para você entender como que nós, o quê? Jesus estava alertando a eles que o fim já estava próximo, para eles consertarem logo. Quem compreendeu? Para ajeitarem logo, porque se ficasse ele tendo uma coisa contra eles, bal, querido. Então ele queria o quê? Consertá-los antes do fim. Mostrar para eles, conserta isso. Aí, sabe o que diz a palavra? Volta para Apocalipse, capítulo 2. Por favor. Apocalipse, capítulo 2. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Ó, diz assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti verei, meu Deus, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. O que o Senhor está falando aqui? Está dizendo, se não se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, eu vou tirar o castiçal. O que é castiçal? Luz. Quem é a luz? Cristo. A nossa salvação. Quem entendeu? Se não se arrepender e voltar. Você viu quantas qualidades tinha? Várias. Só tinha uma coisa contra, sim ou não? Se não voltar, eu tiro. Quais eram as primeiras obras, pastor? Para finalizar, quem lembra de Atos dos Apóstolos? Quem lembra da igreja de Atos dos Apóstolos? Era aquela obra. Ninguém tinha interesse em si. Nada era seu. Tudo era um dos outros. É essa obra que Jesus está falando. Como é que está a igreja de hoje? Como é que está o povo de hoje? O que Jesus está dizendo é, se não voltar a praticar aquelas obras, eu vou tirar o castiçal do meio da igreja. Sabe qual é a igreja de Éfeso? É a igreja desviada. Você viu quantas qualidades tem? E é considerado como a igreja o quê? É considerado como a igreja o quê? Desviada. O que eu falei, tem um monte de gente dentro da igreja, está o quê? Desviada. Por isso que eu estou usando o nosso tempo máximo mesmo. O culto acaba 8h40, 8h30. Por que eu estou pregando até agora? Para vocês entenderem.
Você acha que é desse jeito que estão sendo falado, ministrado, pregado? Que está... Se o próprio Cristo falou para praticar as primeiras obras, se você for lá em Atos capítulo 2, eu quero que você abra, vamos ver quais são as primeiras obras. Pastor, mas isso aqui é difícil fazer, eu sei. Mas Jesus mandou voltar a praticar as primeiras obras. Foi quem que falou? Foi Timóteo? Foi Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Achou? Versículo de número 37 diz assim: ouvindo eles isto, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado. Então quer dizer que alguns não quiseram se batizar. Ouviram? Aqueles que receberam a palavra de bom grado, que entenderam e quiseram. Porque realmente nem todo mundo quer. Tem uns que, como eu falei, estão nem a... Mas naquele dia, aqui na terra ele decide o que faz na vida dele. Mas naquele dia quem decide é Deus. Continuando. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém era melhor do que Eni? Ninguém sobressaía do que Eni? Hoje em dia é um desespero. Os cantores, eu canto melhor. Eu tenho a voz mais bonita. A minha turnê. É ou não é? Coitado. Se Jesus voltar e não mudar, vai cantar lá no inferno. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cada um na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de... A igreja ela fazia o quê? Crescia. Na graça, conhecimento e em povo. Mas não crescia em condenado. É aí que eu estou te dizendo. Crescia em pessoas o quê? Salvas. Amém? Crescia o quê? Em pessoas salvas. Agora vira para essa pessoa e fala para ela assim: que você seja um salvo. Fala mais uma vez, que você seja um salvo. Sabe por quê, querido? Porque se você não praticar essas obras, não será. Se você não praticar esta fé, não será. Se você não praticar este amor, não será. Por quê? Os três têm que andar juntos. A fé, a obra e... Não adianta só ter fé. Não adianta só ter obra. Tem que ter amor. E não adianta ter amor sem fé e sem obras. Quem compreendeu? É isso que o Senhor estava reprovando. O Senhor Jesus estava falando: vocês têm fé e têm obra, mas o amor vocês não têm mais.
Amados, em cada um aqui, arda o desejo de amar uns para com os outros.